A música é uma constante na vida da professora e maestrina Marinete Aparecida Neves Capóssoli. Mantenedora e diretora do Instituto Musical Heitor Villa-Lobos há mais de 30 anos, a regente de vários corais da nossa região, formou-se em música pela USC, a Universidade do Sagrado Coração de Jesus de Bauru. Casada e com 4 filhos, ela destaca no programa Identidade Pública de hoje passagens marcantes da sua trajetória pessoal e profissional. Olá, professora, desde já obrigada pela presença. Eu que agradeço esse convite. E a professora Marinete Aparecida Neves Capóssoli nasceu em Piratininga, no dia 2 de abril de 1945. Como foram os primeiros anos da sua vida, professora? Bom, eu acho que eu mexo com música até hoje, porque Piratininga é uma cidade pequena e toda professora de música que chegava na cidade, a minha mãe me colocava para aprender música. Então comecei a aprender música com 5 anos de idade. A professora ia embora, voltava outra, eu estudava música. E isso, acho que eu fui pegando um gosto e foi uma época assim que muito feliz. Eu só tenho boas recordações dessa época. Os seus pais já eram apaixonados por música, então? Olha, eu creio que sim, né? Porque meus pais sempre tiveram uma veia artística, não para música, mas para outras habilidades muito grande, né? A minha mãe desenhava, bordava muito bem. O meu pai era projetista de residências, sem nunca ter feito algum curso, e fazia isso muito bem. Então, eu acho que essa veia artística, ele tinha muita habilidade para as coisas artesanais. Então, eu acho que tudo é arte. E essas habilidades lhe foram passadas, porque a senhora também concilia o artesanato com a música até hoje, né? Ah, concilio. Agora, a minha profissão é música e o meu hobby é artesanato. E naquele tempo, como era a convivência com a família, principalmente com seus outros 2 irmãos? Sempre boa, porque a diferença minha para o outro meu irmão são de 7 anos. Então, da minha irmã são 19 anos. Então, assim, não chegamos todos tão pertinhos, né? Um do outro. Chegamos assim com uma certa distância, mas isso sempre transcorreu de uma forma agradável. E aumenta o cuidado nessa distância de idade, né? Sem dúvida. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu levei meu irmão para o jardim e ele foi embora sozinho para casa e eu voltei desesperada, chorando. Quando, professora, e por que a senhora deixou a sua cidade natal, Piratininga? Bom, eu terminei o meu curso e fui trabalhar fora. Fui trabalhar em Garça, depois fui trabalhar em Macatuba. Depois eu me casei. Quando eu me casei, eu fui morar em São Carlos. Aí nunca mais voltei. Tinha, assim, aquela ideia, quando a gente se aposentar, nós vamos voltar para Piratininga. Mas aí as pessoas que a gente queria encontrar já não estão. Então a gente acaba ficando aonde plantou e estamos por aqui, por Araçatuba. Não me vejo mais fora daqui. O ensino primário, fundamental, médio foi cursado ainda em Piratininga? Não. Eu fiz a pré-escola em Bauru, no Colégio São José. Depois eu voltei para Piratininga, onde eu fiz o primário. Aí eu voltei para o Colégio São José, né? E depois a faculdade de filosofia que as irmãs fundaram lá, tinha junto o curso de música e eu acabei ficando já em Bauru. Que era por conta do Conservatório Musical Pio XII, né? Que funcionava junto com a faculdade. Isso. E foi lá então que a senhora se formou. E seus pais e seus irmãos, é claro, que sempre apoiaram na escolha profissional. Sempre. Em casa, fazer música nunca foi motivo de trauma. A ideia de que de música não se vive. Na família da senhora, isso não era verdade? Não é verdade, porque é o seguinte, quando você fala em carreira musical, a pessoa acha que para você sobreviver de música, você tem que ser famoso. Isso. E não é uma realidade. As pessoas podem ser, assim, um bom profissional sem precisar ser famoso. Isso acontece em todas as áreas, não é? E em música também, basta você ser um profissional sério, competente, e fazer aquilo que responsável pelo seu trabalho.
E aí tudo resolve. A senhora chegou, durante a sua trajetória, exercer outras atividades profissionais? Não, eu sempre fui professora de música. Nas escolas, professora de piano particular, depois com a escola. E a regência foi uma das áreas que sempre me chamou muito a atenção desde o tempo de estudante. Então, por onde eu passei, eu deixei um coral. Nessa passagem por Bauru, a família acompanhou ou permaneceu em Piratininga? Permaneceu em Piratininga, né? Porque Piratininga e Bauru é mais perto do que Araçatuba, Birigui. A senhora viajava então todos os dias, não precisou morar em República, viver essa experiência? A família da minha mãe, a minha avó, meus tios, alguns moravam em Bauru. Então, quando achamos necessário, né, que deveria não viajar tanto, eu morei com a minha avó, morei com uma tia minha muito querida. E assim a gente... A família recepcionou. E os primeiros anos, professora, após a graduação, eles foram difíceis? Sem dúvida, né? O primeiro emprego que eu tive, meu pai precisava me ajudar, porque o valor financeiro não cobria as despesas. Mas é assim mesmo, porque eu falo que na vida você tem 3 fases. Aquela que você paga para trabalhar, aquela que você ganha para se sustentar e aquela que você cobra o que você produziu toda essa vida. E aí já, às vezes, a gente nem consegue mais usufruir disso, né? Então, são 3 fases que a gente precisa, né, que a gente passa. Então, a primeira, sempre o começo é muito difícil. Mas eu não tive, assim, dificuldades exageradas. Eu fui para Garça, num colégio de freira, Colégio Santo Antônio. Fui bem recebida lá, fiquei 2 anos. Aí eu fui para Macatuba, que já era uma escola do Estado. E no Estado, naquela época, se ganhava bem, entendeu? E aí, nessa época de Macatuba, eu acumulei música com artes, porque eu sempre gostei dessa parte de trabalho manual. Sempre foi uma coisa que eu gostava muito, a minha mãe fazia muito e eu junto aprendi muita coisa. E de Macatuba a senhora foi para São Carlos? Na verdade quando eu me casei, eu ainda fiquei em Macatuba um período e fiquei em São Carlos. Aí eu ficava metade da semana em Macatuba, metade em São Carlos, peguei umas escolas aqui, lá e lá que foi. Ia conciliando. Até que a senhora chegou aqui na região, trabalhou em Bilac, Gabriel Monteiro, Piacatu e Araçatuba. E Birigui. Birigui também. Todas as cidades da região a senhora atuou praticamente. Fiquei mesmo bastante nessa região, fiz muito contato, fiz muitas coisas nas escolas. Em Birigui nós chegamos a ter nos anos 70 um coral tão bonito que nós chegamos a ir para São Paulo apresentar em televisão e tal. Foi muito legal. Em 76, a senhora desembarcou aqui em Araçatuba para residir, para trabalhar. Isso. E o que atraiu para o nosso município? Bom, eu sempre acompanhei meu marido. Então, eu acho que Araçatuba, como foi o ponto final, né, porque nessas alturas a carreira dele também já tinha passado por várias etapas, então achamos que aqui seria um lugar que ficaríamos mais tempo. Foi aí que eu acho que também a minha profissão pôde se centrar mais e evoluir mais. Também os filhos já estavam um pouco maiores, porque a mulher, queira ou não, se ela casa, se ela quer se dedicar à maternidade, ela tem um período meio estagnado profissionalmente, porque ou ela cuida de uma coisa ou ela cuida de outra, né? Para informar aos nossos telespectadores, a professora Marinete é casada com o delegado de polícia aposentado Antônio de Pádua Capóssoli, com quem teve 4 filhos, a Débora, o Antônio Júnior, o Daniel e a Diana. Hoje o casal tem inclusive já 5 netos, é isso mesmo, 5 né, netos. Professora? E como a senhora conheceu o seu marido? Em quais dessas cidades vocês se cruzaram? Bom, ele é da minha cidade natal, né? Nós somos nós dois lá de Piratininga. E no tempo de estudante já, né, nos conhecemos, começa aquela paquera, né? E namoramos 5 anos e quando nós nos casamos ele já era delegado substituto.
Aí ele prestou um concurso e se efetivou como delegado mesmo de polícia. A primeira cidade em que vocês residiram foi qual? Bom, nós nos casamos, fomos para São Carlos. Se casaram em Piratininga, era a cidade dos dois. Isso, e aí fomos para São Carlos. De São Carlos nós fomos para a região de Votuporanga. Depois da região de Votuporanga nós fomos para Bilac. Morei 7 anos em Bilac. Tenho muitas boas recordações do período que lá eu morei. Muitas amizades que permanecem até hoje. Muitas amizades, muitas coisas, né? Meus 3 filhos nasceram nesse período que eu morei lá, então foi um período produtivo. Apesar que eu falava que eu estava escondida num cantinho do mundo, mas era um cantinho agradável. E hoje, a família toda está reunida em Araçatuba ou já houve aquela dispersão que às vezes é inevitável? Na verdade, os filhos já foram, já voltaram. Atualmente, a Débora mora em Araçatuba, além de trabalhar comigo na escola, porque ela também fez música. Ela tem a loja Tirolê de moda infantil, moda teen. Meu filho, Antônio Júnior, também tem um comércio, uma papelaria ao lado da minha escola, está ali junto comigo. O outro meu filho, o Daniel, esteve um período aqui, agora ele se encontra em São Paulo, ele é engenheiro de produção. E a minha mais nova está na Austrália, que é arquiteta, está lá. Ela é a única solteira? A única solteira. Está aproveitando esse período que está transpondo, né, da parte de estudante para profissional, aproveitou para fazer uma viagem mais longa. E o fato da Débora, a sua filha mais velha, ter se dedicado à música, é uma influência direta da senhora ou foi algo extremamente natural? Olha, foi natural. Eu percebi nela um grande talento e aí ajudei a cultivar esse talento. Ela realmente, hoje ela não é mais ela não se dedica tanto ao piano como se dedicou na sua adolescência, na sua juventude, mas ela chegou inclusive a ganhar concursos de piano. Sabe, ela é uma menina Mostrou que tem talento. Muita música dentro dela. Faz um trabalho muito bonito também com coral, principalmente na área infantil. Então, estamos aí, né? Foi uma breve pausa, professora, e a Marinete Capóssoli continua a falar sobre a sua trajetória pessoal e profissional no próximo bloco. Nós voltamos já. Mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rachado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance. Feijão, feijão com arroz, no mexido feijoada baião de 2. Arroz com feijão, essa mistura construiu uma nação. Coma seu caru, seu acarajé, tome seu tacacá, seu chimarrão. Prove o que há de bom em sua região, só não esqueça, meu amigo, do arroz com feijão. Coma feijão com arroz. Feijão com arroz é Brasil que dá gosto. Uma campanha, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Brasil, um país de todos. Essa mistura construiu uma nação. E aí, vamos acender um? Opa, tá na mão. Você quer, Maria? Não, tô na boa. Ah, Maria, só um pega, vai. Não. Ah, Maria, deixa de ser careta. Teteca, você sabe, minha viagem é outra. Posso ser Maria, mas nem sempre vou com as outras. Drogas, nem morto. O
programa Identidade Pública de hoje recebe a professora de música Marinete Aparecida Neves Capossoli. Proprietária do Instituto Musical Heitor Villa-Lobos, ela chegou em nossa cidade em 1976. E quais foram aqui, professora, as suas primeiras atividades profissionais? Bom, quando eu cheguei aqui, eu era professora de música. Então, fui atrás de escolas para trabalhar. Trabalhei em toda a periferia. Conheci todas as escolas que tinha na periferia de Araçatuba. E coincidiu de ter a oportunidade de ir trabalhar também no Instituto Musical Heitor Villa-Lobos, que era da Leda Sede Lasec. Aí, daí 2 anos, a Leda se casou, foi embora daqui e me ofereceu a escola. E eu achei que estava passando na minha frente uma grande oportunidade. E a senhora abraçou. E aí eu fui ousada e abracei. E de professora, a senhora então se tornou proprietária do Instituto Musical Heitor Villa-Lobos, que ficou conhecido pela realização de tradicionais concursos de piano, de canto, de música de câmara. E toda essa projeção é fruto do seu trabalho frente a este instituto. É, isso mesmo, porque aí eu comprei a escola. Convidei o meu irmão, o músico Zé Renato, que é bastante conhecido na cidade, para vir para cá. Que nessa época morava onde? Ele estava em São Paulo. Enfim, músico, você sabe que cada dia está mesmo, não tem lugar muito certo. E aí ele veio para cá para me dar uma mão, ele falou, não, eu vou lá, eu vou ficar uns 2 anos com você lá, até as coisas se ajeitarem, e está aqui até hoje também, né? Se apaixonou pela cidade. Nós trabalhamos 10 anos juntos. Então, eu achava assim tudo muito moroso, tudo muito... que a gente podia tentar algo mais. Foi quando tivemos a ideia de montar um concurso. A nível local, depois vamos... não, local não, fica muito pequeno, pelo menos regional. Aí uma amiga pianista, Fúvia Escobar, que foi da Unicamp, ela estava em casa, ela falou assim, faz nacional de uma vez, eu conheço tanta gente, eu passo os endereços para vocês, vamos tentar fazer a nível nacional. Está muito parado esse movimento musical. E eu falei, ela tem razão. E para nossa surpresa, um evento que nós achávamos que se tivesse 60 candidatos seria um sucesso. Ótimo. Vieram 270. Aí eu fiz esse concurso durante 21 anos consecutivos. E por que parou, professora? Bom, parei porque eu acho que aí também, 21 anos também já fiquei mais com a idade mais avançada, né? E era bastante trabalhoso, muito oneroso e para conseguir recursos, muito difícil. Ninguém... desde do particular até os órgãos públicos, falar em música erudita, você está falando de bicho-papão. E aí, se você pede um patrocínio, ele é irrisório. Então, eu lutei durante 21 anos, aí depois eu falei, vou me presentear. Quando eu fiz 60 anos, eu me dei de presente que eu não ia fazer o concurso. O concurso parou, mas o Instituto Musical continua com as suas atividades. Firme, muito presente, com bastante atividades, com bons resultados. Me dediquei à escola. Eu acho que, em termos de projetar a cidade de Araçatuba no circuito nacional, eu cumpri a minha tarefa, porque inclusive esse concurso é citado em teses de mestrado, de doutorado, é citado em livros, entendeu? Eu sei disso porque as pessoas me ligam. E é um orgulho, né, professora? Então, fala-se de Araçatuba, todo mundo lembra do concurso nacional Cidade de Araçatuba. Quem sabe um dia, né? Aí uma estrela brilhe e a gente continua esse trabalho. Retorno. Quem sabe as autoridades, né, culturais do município, do estado, já que isso daqui está sendo veiculado por um canal muito importante, que é a televisão,
Quem sabe isso brote novamente. Professora, nós já sabemos e já percebemos que a música é uma paixão que vem de berço. A senhora aprendeu a tocar todos os instrumentos musicais? Quais são aqueles que mais lhe agrada? Não, não aprendi, não. Essa arte de tocar todos os instrumentos musicais é do meu irmão. Ele deixou para ele. É um grande artista, tá? Muito, muito bom mesmo. Eu fiquei mesmo na parte do piano, toco um pouco de teclado, gosto muito da parte de canto, porque eu me dediquei praticamente, né? Hoje eu dou aula de música, eu nunca fui uma pianista. Eu sempre falo que eu sempre fui uma professora de piano, tá? E uma professora Há diferença. Eu acho que sim, porque, veja bem, a pianista, ela tem que se dedicar mesmo várias horas, ela tem que... Ela é uma recitalista, ela é uma camerista, entendeu? Eu já, a parte do estudo de várias horas, realmente não me dediquei mais. Por quê? Porque eu gosto muito da parte de regência. E essa parte dos corais que eu tenho feito, que tem dado bom resultado, é porque o coral canta o que eu harmonizo. Então, essa parte de harmonia é uma coisa que me interessou, a parte de regência, de dar aula, de descobrir como fazer o aluno entender. Então, eu acho que eu me dediquei a esta área. Hoje, essas são as aulas que a senhora ministra no Instituto. Eu trabalho mais, eu gosto mais agora, atualmente, de mexer com o pessoal adolescente para cima. E, inclusive, na escola eu montei um curso para melhor idade, com preço especial, inclusive, de teclado, para que todos tenham a oportunidade de aprender um pouco de música. Mas os pequenos também têm espaço por lá. Nós temos, inclusive, a parte de musicalização, nós temos o curso para bebês. Nós temos turmas de bebês a partir de 1 ano. E há interesse por esses cursos, professora? Por incrível que pareça, nós temos uma sala toda especializada, toda montada, própria para receber os bebês com as suas mães. E então, a nossa idade, eu falo que ela começa com 1 ano, a nossa escola, ela começa com 1 ano e vai até sem limite. Até quando a pessoa quiser até quando a pessoa ali. quiser. E perguntam para mim, quando você vai parar? Eu falo, não sei, o dia que Deus quiser, porque eu não me vejo também parando. Você está entendendo? De trabalhar. Mesmo que hoje eu me dedique bastante ao meu artesanato, que me dá muito prazer. O artesanato continua como hobby, como a senhora já disse. Então, mas eu não me vejo parando de tudo. E quando começou a sua carreira como regente de corais? Quando a senhora percebeu que tinha vocação para regência e começou a seguir esse lado? Bom, eu percebi que eu gostava muito dessa área já no curso de música. Na própria faculdade. Porque nós tínhamos a aula de regência coral e eram sempre as minhas melhores notas. Não só as minhas melhores notas, como as melhores notas da turma. Então, era uma coisa que eu percebi que eu me dava bem com isso. Aí, por onde eu passei, por todas as escolas que eu passei, eu fui bastante ousada. Eu sempre montei um grupo. E a prova de que isso ficou bastante nas pessoas, há uns 3 anos, teve um encontro da turma de 68 em Macatuba. E eles me acharam aqui em Araçatuba, me convidaram, e lá que eu fui para essa festa. E muitas lembranças, hein? E a maior surpresa que eu tive foi que aqueles homens, aquelas mulheres, cantavam tudo a vozes, o que eu havia ensinado. Foi uma emoção muito grande. A filha da professora de inglês da época falou, mãe, eles só aprenderam música. O aprendizado permaneceu. Permaneceu. Né? Isso é gratificante. Hoje, quantos corais estão sob a sua responsabilidade? Hoje um só o da APUESP. Eu já tive época de ter 5 corais de Araçatuba sobre a minha responsabilidade. E não é fácil conciliar tantos corais assim, né, professora? É meio complicado, sem dúvida. É muito trabalho, é muita energia.
Mas, como sempre, música parece que é uma coisa que já vai massageando o espírito. Então, a gente não se cansa tanto. Hoje, qual é a rotina do coral da PUESP? Bom, nós temos um ensaio semanal, né, de quarta-feira, um ensaio de 2 horas, das 4 às 6 da tarde. E como já faz muito tempo que eu estou com o mesmo pessoal, ele está muito bonito, muito bem estruturado. Então, o trabalho já flui de uma maneira totalmente diferente. E eu sinto nelas também, assim, muita energia, né? Nós tivemos... São só mulheres? São só mulheres, é. Mas isso é uma característica do coral? Ou a senhora não aceita homens mesmo? Não é isso. Acontece que quando você faz um coral misto, o complicado do coral misto é o seguinte, a voz feminina, você vai trabalhando, você põe a primeira, você faz uma segunda e tal. Quando você pega a parte masculina, é mais claro essa parte de tenor, barítono, baixo, você entendeu? E aí, se você não tiver um número condizente com o grupo de mulheres que você tem, eles ficam meio perdidos. Então, até já tivemos alguns professores, porque esse APUESP são de professores, né? Isso. Que se interessaram e vieram. E eu tentei ver o que a gente podia fazer, mas eles mesmos acabam desistindo, né? Então... E as apresentações do coral da PUESP não se restringem a Araçatuba e a nossa região, né? Vocês já se apresentaram por vários estados. Apresentamos, porque eu acho que, inclusive, por isso que o coral cresceu e amadureceu. Porque nós tivemos a ousadia de participar de eventos em Camboriú, fomos 2 vezes para Camboriú. Depois nós tivemos o ano retrasado em São Lourenço, Minas Gerais, e Minas é um berço de corais, então foi um encontro de corais de empresas em São Lourenço, muito bem montado, então foi muito gratificante. E o coral foi muito bem recebido e admirado, porque a média do coral é de 50 a 60 anos. Então, quando você vê aquele grupo de pessoas, mesmo lá em São Lourenço, nós abrimos o evento. E tinha um coral mais jovem, que estava inclusive no mesmo hotel que o nosso, e eles falaram assim, nossa, quando vocês subirem, nós ficamos pensando, o que esse povo vai cantar? Entendeu? Se surpreenderam. Se surpreenderam. Fomos tão bem recebidos, fomos tão bem admirados, que no final do evento eu fui a regente convidada para fechar o evento com todos os corais. Olha só. Professora, após 34 anos aqui em Araçatuba, a senhora é considerada uma personagem de destaque na história do nosso município. Sente orgulho do que aqui construiu e acredita que essa missão ainda não acabou? A missão nunca acaba, né? E sinto mesmo assim, uma pessoa assim, privilegiada e abençoada por Deus, porque você chegar numa cidade que você não conhece ninguém e que você constrói amizades, constrói uma vida profissional, é reconhecida por esse trabalho. Ganhei o título de cidadã araçatubense. Então, eu só posso dizer muito obrigado, Araçatuba. Realmente o seu relato de vida pessoal, profissional é emocionante, professor. Infelizmente nós não temos mais tempo. O programa Identidade Pública de hoje vai ficando por aqui. E mais uma vez eu gostaria de lhe agradecer pela presença e pela disposição. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.